Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você em primeiro lugar para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar, ser um cidadão Terra Firmeza, ajudar aí no projeto, fazer com que a plaquinha de 1000 inscritos seja colocada aqui. Estamos chegando lá. E hoje no Eu Recomendo Quadrinhos A Vingança do Monolito Vivo. Quadrinho, formatão, graphic novel. Essa aqui é a graphic novel número 3. Eu falei da número 4, que é da Mulher Hulk. E essa aqui, a Mulher Hulk, também vai ter um papel importantíssimo. O que é o Monolito Vivo? Ele é existe uma... aqui, ó. Aqui o autor... Deixa eu pegar aqui. Opa! Vamos lá. Graphic Novel. Dave Michelini, o argumento. O Mark Silvestre, que é o cara que desenhou bastante X-Men. Depois tem os desenhos. E o Geoff Iserwood vai fazer a arte final. Meu, esses gibis de formatão, assim, ó. Eles são muito interessantes, são muito bonitos, assim, ó. E o que é o Monolito Vivo? Ele é um cara que vivia no Egito, ele sofria bullying dos amigos, ele vira um cientista e tudo mais. E aí ele descobre que ele é um herdeiro dos deuses egípcios e tudo mais. Ele tem o poder, tem uma galera que mantém olha que legal isso aqui, ó, quando ele vira um monolito vivo. Então, depois tem uma história de monolito aqui que é muito louca. E aí ele é derrotado pelos X-Men e tal. E esse gibi ele vai começar nessa transição. Ele foi derrotado pelos X-Men e ele está em busca de vingança. E aí o que ele vai fazer? Ele vai vir para Nova York sequestrar o Quarteto Fantástico para pegar os poderes do Quarteto Fantástico. Sempre a mesma história também, né? Quadrinhos. Ele quer pegar os poderes do pessoal do Quarteto Fantástico. Essa história, na verdade, ela envolve os Vingadores. Então você vai ter o Thor, você vai ter o Homem-Aranha, né? E o Quarteto Fantástico já com a Mulher Hulk aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele vai criar um lance de umas pirâmides e tudo mais e levar o Quarteto Fantástico para se alimentar do poder dele, para que ele venha para Nova York para se vingar dos super-heróis, aquelas coisas. Então ele quer mostrar que ele é o poderoso e tudo mais. E nesse processo vai ter uma cena em que a filha dele vai ser presa. Ele tá com o ex-amigo dele, com o carinha que fazia bullying com ele, preso na sala, tipo um esquema bem Han Solo na pedra, assim, ele tá preso numa pedra, e aí ele fala, você sempre foi um covarde, um bunda mole, não sei o que, papapá. Por quê? Ele tem que soltar um poder em cima da Mulher Hulk, mas a filha dele tá junto. E se ele fizer isso, ele mata a filha dele. E ele fica nesse dilema. Vocês já viram aquela cena que tem o meme do cara de escolher faça tal coisa que o super-herói suando? Ela tem a ver com isso daqui. Ele vai acontecer justamente isso. Não é aquela cena que aparece no meme, tá? Mas é ele em dúvida. Ou ele impede a Mulher Hulk de tentar ajudar o Quarteto Fantástico, ou ele executa a filha dele. E o cara fica buzinando na orelha dele. E aí ele olha, né? O cara fala, você sempre foi um bunda mole, você nunca vai... E ele pega e ele aperta o botão e solta o raio na Mulher Hulk. E logo ele vai matar a filha dele. Só entender, vai ter no preâmbulo da história como que a mulher dele morreu, que a mulher dele vai morrer em função de um ato de covardia dele, e ele vai descobrir que ele é esse líder que tem essa associação... Quadrinhos, como diria Tício Carlos. Olha isso. Ele vai descobrir e ele vai fazer isso para ser a vingança dele. E aí, quando ele mata a filha dele, ele cai em si, ele percebe o que ele fez. E aí ele vem para arrebentar tudo. E quando ele consegue já pegar os poderes dos 3 do Quarteto Fantástico,
ele começa a crescer. Então ele começa a ficar cada vez maior e ele vira um monolito. Então ele é como se fosse uma esfinge gigante, mas é o cara andando assim no meio da cidade, destruindo tudo assim. Meu, é bem uma influência de Godzilla, assim. Você vai ter essa coisa da história japonesa, né? Que depois você vai ter isso desenvolvido no Marvels, falando do ponto de vista de um cidadão comum vendo essa destruição acontecendo em Nova York, assim, e como que seria difícil para as pessoas em volta. E aí ele vai e ele começa a destruir tudo, e o Quarteto Fantástico não consegue, e o Thor... E eu sei que eles vão conseguir fazer um esquema lá, que eles vão dar um choque nele, e ele continua crescendo, e consumindo essa energia, e aí eles conseguem soltar o pessoal do Quarteto Fantástico, né? Eles entendem isso. E qual vai ser a alternativa deles no final do quadrinho? Ele entende que ele não era mais para fazer isso. Ele tem a redenção dele. Ele percebe que aquela vingança, a vingança pela morte da mulher dele, só trouxe o quê? A morte da filha. Ele percebe, e é interessante isso, a vingança do monolito vivo. Então, assim, que a vingança dele não vai levar a nada. Que ele só está trazendo destruição, mas ele não está trazendo o que ele queria inicialmente, que era o quê? A mulher dele de volta. Ele não tem esse poder. E é interessante que ele tem o Ankar, né? Aqui eu fiz a tatuagem nova do Anubis, que ele representaria esse deus da morte. Ele não tem controle. A única coisa que ele causa é a morte. Ele causa é a destruição. E a única vida que ele tinha criado, ele é que cessou, que é a própria filha dele. Então ele percebe que ele está nesse momento que ele precisa resolver isso. Ele vai destruir as demais pessoas e ele entende. E aí ele toma um choque, ele cai no chão. E qual vai ser o jeito que eles vão conseguir, os Vingadores? Eles vão arremessá-lo para fora da Terra, porque senão ele vai continuar crescendo e absorvendo energia e vai destruir a Terra. Então o único método que eles encontram é juntar, aí o Thor vai usar o martelo e eles vão fazer um esquema de lançar o monolito vivo para o espaço. Porque ele era a morte, ele era a destruição. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Porque ele não consegue mais voltar à forma dele que ele era antes, humana, ele fica nessa forma do monolito vivo, que cada vez mais está crescendo, e ele está tão grande que ele não vai conseguir mais voltar ao que ele era antes. E quando ele é arremessado para o espaço, consciente, mas já sem conseguir se mover, porque esse ganho de massa dele faz com que ele vai ficando pesado, petrificado, ele vai viajar pelo espaço. E no espaço, no final do gibi, ele vai virar um planeta. Ele vai ficar flutuando, singrando pelo espaço, com a consciência. Ele vira um planeta e começa a se criar vida dentro dele. É muito legal simbolicamente como eles vão trazer nessa história a ideia de destruição e criação. Ele, como monolito vivo, como com o símbolo do Ankar, ele vai entender que a vingança dele pela morte da mulher dele não trouxe nada, mas que aí ele mata a filha e lá no fundo, lá na frente, ele vai virar o quê? Uma nova fonte de vida no espaço. Ele vai começar, então ele vai ser um monolito viajando pelo espaço e criando vida, novos seres vão começar a crescer nele na forma de um planeta. É muito legal, é muito bonito. Poeticamente, você parar para analisar assim, essa história, ela é bem legal. É um quadrinho que ele segue aquele padrãozão. Ele saiu nesse esquema assim de graphic novel, mas ele vem dentro da linha do gibi mensal, daquele gibi mais novela, né, que eu costumo dizer, mas ele vai ter essa resolução que a gente pode considerar, inclusive, poética no final, dele ter criado a vida, destruído, matado a própria filha, procurar a destruição da Terra e
no final dele, na morte dele, que na verdade ele não morre, ele continua consciente, ele continua consciente, mas sem ter controle de como era a vida antes. E a vida passa a ser criada nele. Muito legal. Então eu recomendo A Vingança do Monolito Vivo. Tem uma história nossa, quando a gente juntava para jogar RPG, o Gus que masterizava isso aí, tipo 90, 91, na época desse quadrinho aqui. E aí eu fiquei pensando hoje, a gente zoou muito um amigo nosso, a gente tava jogando, né? A gente jogando Dungeons and Dragons, e tinha os personagens lá. Aí a gente chegou numa sala, e aí o Gus, vocês entraram numa sala, e tem um monolito lá. Monolito, pra quem não sabe, é um mono de um só, é uma pedra só, tá? Então monolito vai ser uma grande pedra que vai ter uma representação ritualística. E um dos nossos amigos olhou e falou assim, o monolito está armado? E o Gus, muito bem, todo mundo olhou pra eles, tipo, mano, é um monolito, é uma pedra, né? Mas ninguém falou nada, todo mundo olhou. E o Gus na hora falou, ele está com uma faixinha assim, tá com uma metralhadora e falou, meu nome é Rambo. Não, mano, o monolito é uma pedra. E essa é uma brincadeira nossa até hoje na turma, tipo, quando a gente vê o monolito é hostil. Aí ele falou assim, a pergunta do nosso amigo foi assim, o monolito é hostil? Tipo, porque toda hora que a gente entrava numa sala, tinha algum ser que ia atacar a gente, era hostil. E aí, o monolito é hostil? E pior que agora você lê a história aqui do monolito, A Vingança do Monolito Vivo, faz sentido a pergunta dele, porque poderia ser o monolito da história. Mas não é. Então a gente zoa com ele até hoje com a história aqui. O monolito é hostil. Essa é uma piada interna da turma que agora vocês sabem. Mas eu não vou falar quem disse. Mas ele sabe que disse. Só quem estava lá sabe. Essa é uma história que a gente conta até hoje. Eu peguei um poema que pega essa ideia dos ciclos, né? Você vai ver o personagem principal, que é o que vai virar a ser o monolito, que é legal que a história é sobre ele. Então você vai ter os Vingadores, vai ter a Mulher Hulk, mas contando, então você tem o Quarteto Fantástico, o Thor, mas eles vão ser um pano de fundo para a história deste personagem, ou seja, do mundo dele de criança, do bullying que ele sofreu no Egito, as mudanças que a vida dele aconteceu, as escolhas que ele fez, até no final, então ele completa esse ciclo da vida, da morte, e na morte ser de novo a vida. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, então o poema chama Ciclos. A criança se esforça para logo tornar-se adolescente. O adolescente luta para não ser mais criança e tornar-se adulto. O adulto luta contra os anos para não tornar-se velho. E o velho se esforça para continuar vivo e não ser tratado como criança. É muito louco isso esse processo que a gente faz na vida, né? De que a vida é um processo de morte. É muito louco a gente parar para imaginar que a gente está vivo para no final simplesmente o que vai acontecer com todos nós? Morrer. Todo mundo um dia morre, como disse o Presianta, né? Mas assim, e o que eu faço nesse meio tempo? Dentro desse processo, desse medo que a gente tem. E é interessante o que eu quis colocar aqui no poema, que a gente nunca está vivendo o momento que a gente quer, que a gente está. A gente está sempre antecipando uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, se não acontecer nada no meio desse caminho e abreviar tudo antes. É muito louco esse processo da vida pelo qual a gente passa, que a gente lida com ela, como a gente tenta deixar a nossa marca e às vezes a destruição que a gente pode causar, o mal que a gente pode fazer no meio disso tudo. Diz aí, você conhecia esse quadrinho? Você já leu? Você já tinha parado para pensar nessas questões? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.